História de todos os papas da Igreja Católica de Jerusalém, desde o apóstolo Tiago até o atual pontífice, o Papa Teófilo III de Jerusalém. Vamos falar agora sobre a história de vida do diácono, presbítero, bispo e Papa Juliano. O Papa Juliano deu início a seu pontificado à frente à Igreja Católica de Jerusalém, em Israel, no ano 170, após o martírio do Papa Caio II. No ano 170, o imperador romano Marco Aurélio deu a ordem de busca, apreensão e prisão do Papa Caio II. O Papa Caio II estava celebrando-se a Eucaristia nas catacumbas de Jerusalém, em Israel, quando o exército de Israel adentrou dentro das catacumbas e apreendeu-se o Papa Caio II. O Papa Caio II foi levado à prisão, lá foi interrogado e lá foi sentenciado à flagelação e à crucificação. Após a crucificação do Papa Caio II de Jerusalém em Israel no ano 170 e seu martírio na cruz, a Igreja Católica de Jerusalém em Israel deu início às celebrações das exéquias do Papa Caio II. As celebrações das exéquias do Papa Caio II durou-se 7 dias. Passando 7 dias das exéquias do Papa Caio II e do seu enterro, no ano 170, o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém em Israel dá início à Assembleia para a escolha do seu novo pontífice, o novo Papa. E o escolhido foi o Bispo Juliano da Jordânia. O Bispo Juliano da Jordânia se torna-se o 24º da linha da sucessão apostólica, desde o apóstolo Tiago até ele. Com a escolha do bispo Juliano para ser o novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém em Israel no ano 170, o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém em Israel elaborou-se 11 documentos e enviou-se para as 11 sedes apostólicas. Um desses documentos chegou-se ao Vaticano, para a Igreja Católica Apostólica Romana, para o Papa Soltério. O Papa Soltério imediatamente enviou 2 documentos para a Igreja Católica de Jerusalém em Israel. Primeiro documento lamentando a morte do Papa Caio, fortalecendo os cristãos de Israel para permanecerem firmes na presença do Senhor, nas Sagradas Escrituras, na tradição da Igreja e na Eucaristia. O segundo documento, o Papa Soltério parabenizou o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém em Israel pela escolha do nome do Bispo Juliano como o novo pontífice, o novo Papa a estar à frente da Igreja Católica de Jerusalém e Israel, no ano 170. O Papa Soltério do Vaticano, da Igreja Católica Apostólica Romana, enviou mais 2 documentos para as demais sedes. O primeiro documento foi para o Papa Onésimo, da Igreja Católica de Éfeso, para que o Papa Onésimo celebrasse a celebração de intronização, de consagração, de posse e de iniciação de pontificado do Bispo Juliano como o novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém, Israel, no ano 170. O segundo documento, o Papa Soltério do Vaticano, enviou-se para o Papa Dionísio da Igreja Católica de Coríntio, na Grécia, para o Papa Dionísio celebrasse a pregação da palavra na celebração de tronização, de consagração, de posse, de iniciação de pontificado do Bispo Juliano como o novo pontífice à frente à Igreja Católica de Jerusalém e Israel no ano 170. No ano 170, na Igreja Católica de Jerusalém em Israel, se dá início à celebração de intronização, de consagração, de posse e de iniciação de pontificado do Bispo Juliano da Jordânia como o novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém em Israel. A celebração se deu início com a liturgia presidida pelo o Papa Onésimo da Igreja de Éfeso. O Papa Onésimo da Igreja Católica de Éfeso fez a acolhida
se apresentou-se aos fiéis, apresentou-se os seus irmãos papas concelebrantes, apresentou-se também o bispo Juliano como o escolhido pelo Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém, Israel, no ano 170, como novo pontífice a estar à frente da Igreja Católica de Jerusalém. Após as apresentações e os ritos iniciais, se deu início à leitura de um dos livros do Antigo Testamento, se cantou-se um salmo e leu-se um dos evangelhos, dos 4 livros dos evangelhos. Após essas leituras, o Papa Onésimo, da Igreja Católica de Éfeso, passa a palavra para o Papa Dionísio, da Igreja Católica de Coríntio, da Grécia. O Papa Dionísio começou a explicar as Sagradas Escrituras das leituras lidas pelos leitores do Antigo Testamento, pelo Salmo cantado e pelo Evangelho. Ele explicando todas as passagens da Bíblia, ele enfatizou que os cristãos de Jerusalém e os visitantes deveriam permanecer firmes, fortes na fé, em meio às perseguições do Império Romano, em meio aos levantes dos judeus, obedecendo-se à sagrada tradição da Igreja, deixada pelo Senhor Jesus Cristo até os apóstolos, passando dos apóstolos até eles. Também enfatizou a obediência às Sagradas Escrituras, também obedecendo ao magistério, se alimentando-se da Eucaristia, tendo o exemplo dos mártires como o espelho de vida e de santidade. E por fim, o Papa Dionísio da Igreja Católica de Coríntio devolveu a palavra para o Papa Onésimo da Igreja Católica de Éfeso. O Papa Onésimo deu início ao rito da consagração, entronização e de posse do bispo Juliano como novo pontífice à Igreja Católica de Jerusalém em Israel no ano 170. Após o término de entronização, de consagração e de posse do bispo Juliano, agora o Papa Juliano II, o Papa Onésimo de Éfeso dá início à liturgia da Eucaristia. O Papa Onésimo apresentou-se o pão e o vinho, orou-se e deu graças ao Senhor. Em seguida rezou-se o Pai Nosso, fez as passagens da Bíblia que fala sobre a consagração do pão e do vinho, e em seguida a distribuiu-se para todos presentes na celebração eucarística. Após todos receberem o pão e o vinho, o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo, eles a comeram e a beberam. Após comerem e beberem, deram graças ao Senhor e louvaram ao Senhor. Em seguida, o Papa Onésimo da Igreja Católica de Éfeso passa a palavra para o Papa Juliano II para falar pela primeira vez como pontífice à frente da Igreja Católica de Jerusalém em Israel no ano 170. O Papa Juliano II agradeceu a presença de todos, agradeceu ao Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém em Israel por escolher o seu novo nome, para estar à frente da Igreja Católica de Jerusalém e Israel. O Papa Juliano II agradeceu-se ao Papa Soltério da Igreja Católica Apostólica Romana no Vaticano por aceitar o seu nome como novo pontífice a estar à frente da Igreja Católica de Jerusalém. O Papa Juliano II também agradeceu ao Papa Onésimo da Igreja Católica de Éfeso por celebrar a celebração de entronização, de consagração, de posse, de iniciação, de pontificado, do seu pontificado do Papa Juliano II. O Papa Juliano II também agradeceu ao Papa Dionísio da Igreja Católica de Coríntio, da Grécia, por pregar a pregação e a sua homilia perante a todos presentes na celebração de entronização, de consagração, de iniciação de pontificado dele próprio, Papa Juliano II. Em seguida, o Papa Juliano II agradeceu a presença de todos presentes, de todos os papas irmãos das diversas
igrejas apostólicas esparramadas pelo mundo presentes na celebração. Também agradeceu aos fiéis e passou-se a palavra-se para o Papa Onésimo da Igreja Católica de Éfeso. O Papa Onésimo passou a palavra em seguida para o Papa Dionísio da Igreja Católica de Coríntio. O Papa Dionísio agradeceu a presença de todos, agradeceu e parabenizou o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém em Israel pela escolha do Bispo Juliano como seu novo pontífice, o novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém em Israel. O Papa Dionísio também agradeceu ao Papa Soltério da Igreja Católica Apostólica Romana pela escolha dele como o pregador da palavra na celebração de posse do Papa Juliano II. Em seguida, o Papa Dionísio de Coríntio, na Grécia, passou a palavra para o Papa Onésimo da Igreja Católica de Éfeso. O Papa Onésimo agradeceu a presença de todos, agradeceu ao Colégio Apostólico de Jerusalém por escolher o Bispo Juliano II para ser o novo pontífice à frente da Igreja Católica de Jerusalém e Israel. Agradeceu-se também aos papas co-irmãos que estavam presentes na celebração de tronização e consagração, de posse e iniciação de pontificado do Papa Juliano II. Agradeceu ao Papa Sotério da Igreja Católica Apostólica Romana no Vaticano pela escolha dele como o presidente para celebrar a celebração de tronização, de consagração, de posse e de iniciação de pontificado do Papa Juliano II. Em seguida, o Papa Onésimo da Igreja Católica de Éfeso dá a benção Urbi et Orbi de Jerusalém para o mundo. Em seguida, após a bênção final, todos os papas voltaram para suas sedes apostólicas esparramadas pelo mundo. A partir deste momento, se dá início ao pontificado do Papa Juliano II. O pontificado do Papa Juliano II foi um pontificado de 2 anos, do ano 170 até o ano 172. O Papa Juliano manteve todo o trabalho deixado pelos seus antecessores. Fortaleceu-se a catequese, fortaleceu-se os estudos, fortaleceu-se a ajuda humanitária, fortaleceu-se os hospitais de campanha, fortaleceu-se as missões, nomeou novos diáconos, nomeou novos presbíteros, nomeou novos bispos e ordenou todos eles. Nomeou novos missionários e ordenou novos missionários. Começou-se as celebrações dos mártires, também as celebrações do Natal se manteve no dia 25 de dezembro, a Páscoa foi mantida e todo o calendário litúrgico estava em unidade com a igreja esparramada pelo mundo todo, pelas 12 sedes apostólicas. No ano 172, o imperador romano Marco Aurélio deu a ordem de busca, captura e prisão do Papa Juliano. A ordem foi atendida pelo exército do Império Romano, que imediatamente foi às catacumbas de Jerusalém e Israel no ano 172, onde fica a Igreja Católica de Jerusalém e Israel, e apreendeu-se o Papa Juliano II. Após a prisão do Papa Juliano II, ele foi sentenciado ao martírio e foi decapitado. Após a decapitação, o martírio e as celebrações das exéquias, passando as celebrações das exéquias, o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém e Israel se reuniu em assembleia no ano 172 e escolheu como seu novo pontífice o bispo Capião de Belém da Galileia. O bispo Capião se tornou-se o 25º Papa a assentar-se à cátedra do apóstolo Tiago. No ano 172, no segundo século do cristianismo.